Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a esse canal Psis Informação Continuada. Hoje recebemos com toda satisfação a psicóloga Malu Nunes e vamos abordar o seu artigo Produção Acadêmica sobre a Desocupação em Jovens Recém-Graduados, Análise Fenomenológica Existencial. Esse artigo de 2018 vocês podem encontrar na revista Abordagem Gestáltica e também contou com a coautoria da professora Elza Dutra e da doutora Cíntia Guedes. É com muita satisfação que recebo a Malu aqui e passo a palavra a ela. Oi, Dani, tudo bom? Tudo, Eu estou querida. muito feliz de estar aqui também para trazer esse artigo, né, para a gente conversar um pouco sobre ele e acho que outras possibilidades também, que a partir desse artigo a gente pode pensar na atualidade. Então, Sim, obrigada pelo e convite. como eu já vinha referindo com a Malu minutos atrás, tomo o tema do artigo como muito atual, não só pela atualidade de se falar sobre tempo, que é um tema que vai estar presente no artigo, mas a ideia da formação, que quem me conhece sabe como ela é valiosa e cara no meu entendimento, e que precisa ser cada vez mais valorizada por todos nós, mas também essa ideia dos jovens, né? Como é que contextualiza nessa trama que a Malu vai nos apresentar hoje. Então, eu peço que, de partida, vamos dizer assim, a Malu nos contextualize o que está às voltas desse artigo. Experiências que ela esteve envolvida, trabalhos, como é que isso aconteceu, Malu? Desde o início, as primeiras ideias? As primeiras ideias, sim? Sim. Na verdade, esse artigo, ele já tem ele nasce posterior a um movimento de pesquisa, né, que eu comecei a me questionar um pouco o que é que poderia me levar ao mestrado, né, por onde eu pensaria alguma temática importante. E nesse mesmo período em que eu estava recém-graduada, na graduação eu trabalhei muito com o sofrimento dos trabalhadores. Meu projeto de iniciação científica foi com o sofrimento dos trabalhadores, as disciplinas últimas, né, que eu me dediquei na graduação também. Então, quando eu terminei a graduação, que eu me vi desempregada, me veio a questão, e o sofrimento daqueles que não trabalham, daqueles que não Sim. estão ocupados de modo formal, né, com Uhum. atividade remunerada. Porque a gente se ocupa de outras coisas, quando está Sim. recém-graduado, mas o fato de não estar trabalhando numa atividade remunerada, reconhecida como um emprego formal, traz muito sofrimento, não só por questões, né, financeiras, de outra ordem, mas também do próprio sentido de vida dos jovens em geral. Sim. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei que meu projeto de mestrado, eu gostaria de estudar esse fenômeno. Então, eu parti desse questionamento da minha vida, que eu estava justamente recém-formada, desempregada, me sentindo desocupada, e em seguida, na entrada do mestrado, eu resolvi fazer o estudo da arte, né? Buscar o que é que já havia sido produzido, o que é que se pensa desse momento, e tive a surpresa de encontrar pouca coisa. No próprio artigo, acho que mais lá na frente a gente vê, né? A produção ainda dentro da perspectiva da fenomenologia. Eu acho que foram 10 artigos que eu cito nos resultados. Então, assim, com discussões um pouco ainda, acho que, vou chamar de distantes, né, do que a gente poderia pensar existencialmente, né, da formação, dos caminhos da formação, da pós-formação e desse momento de desemprego. Então, foi essa inquietação inicial, a dificuldade de encontrar essa produção de estudos que me levou a produzir esse artigo para começar os estudos desse fenômeno. Sim, e paralela a isso, a grande importância e validação da sua experiência, que Sim, eu penso que é oportuno a gente chamar a atenção de temas que surgem com essa natureza, porque até nos fazem pensar durante toda a vida que essa ideia de sermos científicos trazem uma neutralidade a um ponto onde não tínhamos que nos envolver com os temas que estudamos. E esse tipo de abordagem até pode fazer sentido para outras áreas, mas quando a gente está falando
num atravessamento entre psicologia, desenvolvimento humano, fenomenologia, existencialismo. Bem, quando a gente está diante disso, nós temos algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Também peço desculpas, Malu, para interromper, no sentido de que isso também faz todo sentido. A Malu começou seguindo a sua contextualização do que antecedeu esse artigo, mas eu acabei também por me esquecer, tamanha proximidade com a Malu, de referir a vocês alguns pontos no que diz respeito ao contexto dela. Então, a Malu é psicóloga, mas ela já atua há 10 anos, há mais de 10 anos. Então, o que é que isso quer dizer? Nós não temos uma psicóloga que conclui o seu percurso no dia que ela colou grau. Nós temos uma psicóloga que veio construindo esse percurso e eu me atreveria a dizer que esse tema vai crescendo ao longo dessa formação por inteiro, desde quando ela se pensa estudante de psicologia e se pensa uma profissional de psicologia. Outros eventos foi um marco também no percurso da Malu, como, por exemplo, o mestrado em psicologia que ela tem. Temos também a condição de especialista em fenomenologia existencial. Bem, esses pontos são importantes, mas eles não advêm do acaso. Eles advêm da experiência dela e como ela conseguiu fazer essa trama. O artigo não vai abordar só sobre isso, né? Sobre essa trama dela, mas eu penso que é muito relevante, não só num caráter de apresentar a pesquisadora aqui, né, diante de nós, mas também e faz todo sentido dentro desse tema que ela nos traz, né? De ocupação, mundo do trabalho, de alguma forma a gente está falando disso, a temporalidade, uma existencialidade. Né? Então, Malu, voltando a palavra a si, pontos que você acredita de serem caros, vamos dizer assim, referentes a este artigo? Eu acho que a primeira grande questão que surgiu para mim, e eu digo questão como inquietação mesmo, certo. Um certo incômodo, foi em pensar as palavras desocupação e desemprego. Tá bem. Tanto que quem for buscar o artigo e se sentir interessado em também buscar a minha dissertação de mestrado, vai encontrar Sim. os temas de desocupação na produção do artigo e desemprego Sim. na dissertação do mestrado. Porque o que é que une essas duas palavras, né, na construção dessa ideia, dessa produção inteira? É que as pessoas que se sentem, que estão desempregadas, elas terminam por se sentir desocupadas. Sendo que, quando a gente vai, né, na própria introdução do artigo eu vou trazendo essa construção, quando a gente vai pensando socialmente o que é que significa a desocupação, existe uma ideia de uma ociosidade, né, de uma não atividade com trabalho, mas que não se aborda, por exemplo, o que as pessoas consideradas desocupadas podem estar realizando em outras esferas. Então, acaba-se que a relação de desocupação com desocupação é muito relacionada ao desemprego. E Sim. aí, quando a gente se aproxima da experiência das pessoas que estão desempregadas, a gente vê que, na verdade, existe uma ocupação, e aí vem a própria fenomenologia, né? A gente está sempre se ocupando, Sim. mas que essa ocupação ela não é considerada socialmente. Então, para mim, foi acho que eu posso dizer que o ponto mais caro foi dar uma quebrada nessa conceituação de desocupação e de desemprego, né? Como dá para dizer dois fenômenos, né? Que dizem Sim. da mesma coisa. E que a gente tem a tendência a, inclusive, cotidianamente, né, chamar uma pessoa desempregada de desocupada, por exemplo, uma pessoa que se formou recentemente, fulano se formou, mas não está trabalhando ainda, está desocupado, e aí a gente não olha para o que essa pessoa está realizando também, para continuar essa formação, inclusive, para buscar outras formas de trabalho, por aí vai. Eu penso que é muito importante esse ponto que você trouxe, nomeadamente porque você vai no artigo chamar a atenção para o tema ocupação dentro da abordagem fenomenológica, que é uma conotação completamente diferente do que a gente está habituado a pensar, mas vamos dizer que
também essa tentativa sua de colocar cada coisa no seu lugar, né? A questão de não ter emprego e de não estar ocupado como pontos divergentes, também nos leva a pensar e a tematizar o grau de importância que socialmente as sociedades modernas, vamos dizer assim, atribuem ao mundo do trabalho como sentido de vida. Né? Muito passa por aí, e eu penso que isso é um ponto que traz uma atemporalidade ao seu artigo, porque nós estamos falando do sentido do trabalho nas vidas das pessoas, né? Sim. Outro ponto que eu também achei muito importante frisar, eu acho que ao longo desse estudo, foi que quando a gente parte, aí foca no recém-graduado, porque surgiu também da minha experiência, é que há uma ideia, acho que no ideário popular, de que uma pessoa recém-formada, ela tem uma promessa de estar inserida no mercado de trabalho. Então, você acaba destinando as pessoas a um ideal comum. Todas as pessoas que se formam, elas têm uma promessa de estarem ocupadas formalmente daquela atividade a qual elas estudaram. Ok. E a gente não encontra essa realidade quando a gente vai para a experiência das pessoas, né, no cotidiano, enfim, quando a gente amplia o olhar, vamos dizer assim. Muitas pessoas começam o início da graduação, ou da pós-graduação, ocupadas de outras atividades, para poder, inclusive, seguir na própria profissão. Acho que a psicologia é muito comum a gente ver, né? As pessoas, eu fiz isso. Eu trabalhei em outra área para poder começar a pagar o consultório, por exemplo, a pagar a pós-graduação, que aí vem, enfim, outras questões de investimento e por aí vai. E, assim, isso é uma pressão muito intensa que os jovens acabam sentindo. Com a ampliação do acesso à universidade, que foi muito importante, inclusive, que as pessoas pudessem ter mais acesso, mas aí a gente amplia sob essa promessa, né? De que se todas as pessoas tiverem acesso a uma universidade, a uma graduação, elas vão ter acesso à empregabilidade. E não é essa a realidade que a gente encontra. É muito sensível, no meu entender, essa sua chamada de atenção para a ideia de promessa, que quando a gente atende as pessoas em consultório, a gente se percebe o quanto elas chegam vulneráveis a não terem cumprido ou não estarem conseguindo corresponder à tal da promessa, vamos dizer assim, né? Essa palavra, no meu entender, foi muito feliz sua, porque é isso, mas se promete o quê? Também estou com você, Malu, não tem nada a ver o fato da educação ser um investimento de vida, a valorização disso como realmente, ainda mais considerando sociedades com hierarquias, como nós temos, né? A educação, sim, faz a diferença. Vocês só vão ouvir sobre isso em qualquer pesquisa que se envolvam a fazer o estudo. A questão é que não é como se fosse um bilhete de loteria, né? Para não fazer aqui alusão a coisas e a publicidade de outras, mas não é um bilhete que você graduou-se em, pronto, você vai estar empregado, você vai ser rico, você vai ser bem-sucedido, muito menos que você vai seguir uma profissão necessariamente combinada àquilo pelo qual você estudou. Isso é um outro ponto, porque nós estávamos falando antes, vamos dizer assim, de gerações onde as pessoas foram seguindo seus percursos, mas elas tinham muito a ideia do desbravar dentro de um escopo muito reduzido, vamos dizer assim. E hoje não é essa a realidade. Nós sabemos que quem nasceu de 2015 para cá, 2020 para cá, provavelmente terá profissões que ainda não surgiram. Então, como é que, vamos dizer assim, essa geração de hoje, bebês, crianças, vai construindo um entendimento do que é ser um empregado, ter uma carreira,
para essas pessoas, elas vão enfrentar muito mais dilemas do que certamente enfrentamos. Sim. A época que eu fiz o artigo, eu estava até olhando aqui, os jovens ainda eram o número maior em estatística de pessoas em situação de desemprego. Okay. E aí, quando a gente pega, por exemplo, eu acho que isso até, entre aspas, corrobora um pouco com o fato de as pessoas, ao longo do tempo, eu vou ser um pouco romântica aqui, mas terem espaço e tempo para escolherem, né, para encontrarem alguma atividade, porque a gente sabe que não acontece exatamente numa linha reta, mas acabam se empregando com o passar do tempo. Mas os jovens tendo na época do artigo, eu olhei aqui, era em torno de 2 milhões a expectativa de jovens que eram desempregados. Então, a gente pega aí uma galera que está saindo da graduação, que está justamente nessa promessa, que começou, né, nos últimos, de 2018, então foram dos 10 anos para trás, 5, 10 anos para trás, 2008 a 2018, com as crises e tudo mais, e joga nessa expectativa, né, de que vocês são o futuro, de que vocês vão atingir o que os seus pais não atingiram, né, são jovens que, por exemplo, como eu, que os meus pais não tiveram graduação, meus tios, toda a família, tanto materna quanto paterna, eu não tenho nenhuma figura que foi para graduação. O meu recorte social também, enfim, entra em consideração aí de algumas pessoas, outros jovens têm, né, mas acho que é mais difícil a gente olhar, quando a gente olha um pouco mais atrás. E aí vem os jovens tendo mais acesso a esse lugar, tendo um pouco mais de possibilidades, o que é bom, mas aí volta a pressão, né? De que se você tem oportunidade, você tem que fazer algo com isso o mais rápido possível. Então, você tem que encontrar com 17, 18 anos no máximo, uma profissão que vai ser a garantia do seu destino, de toda a sua formação de vida, para o resto da sua existência. Porque é uma tacada só também. Não existe, né, se rever e fazer outra graduação, ou enfim. Tanto a nível, se a gente for olhar por investimento, tem muitas pessoas que conseguem, né, com muito sofrimento, fazer uma graduação, então pensar em entrar em outra não faz tanto sentido, mas também de pessoas, de um modo geral, que poderiam ter essa possibilidade, mas que encontram essa mesma régua, que acho que acaba, onde eu digo, né, acaba sendo um destino comum a todos. Eu vejo em consultório as pessoas chegarem a 30, 35 anos, estarem, entre aspas, estabelecidos ali, mais ou menos, na profissão que escolheram e se questionando sobre isso, né? Mas aí eu não sou jovem para começar de novo, e aí se vê achando que fez uma escolha errada lá atrás, mas que não tinha como saber também, né? Porque era o que se apresentou naquele momento. Se a gente for entrar, né, dentro desses temas da clínica, até mesmo a ideia de escolha errada entra em questão, porque o que seria a escolha certa? Exatamente. Né? E ainda mais, num paralelo, por exemplo, pessoas com a realidade parecida com a sua, Malu, que não tiveram um contexto que inspirasse, vamos dizer assim, uma formação acadêmica, mas, ao mesmo tempo, ainda lida com circunstâncias, não estou dizendo que é a sua, mas é muito frequente, onde essa geração que não teve formação acadêmica conseguiu construir uma vida útil, uma vida material, com uma estrutura que as novas gerações, mesmo com graduação, não conseguem. Não conseguem. Então, assim, entra na ideia também de uma frustração de promessa, como você utilizou, né, essa palavra, que eu, como mais uma vez digo, acho que está muito bem apontada. Há um conjunto que se promete, não é só o fato de dizer eu sou funcionário de um tal lugar, mas é tudo que se associa que a vida de um trabalhador poderá proporcionar a ele. E que a gente vê no dia a dia prático que não é bem assim, ou que as coisas mudaram muito. Eu fiz uma releitura desse artigo para a escrita do livro com a professora Elza, de pesquisa em psicologia, né? Sim, sim. E aí eu trouxe uma atualização de alguns... eu acho que dá para mostrar o livro aqui, né? Sim, sim. Deixa eu tirar o fundo.
esse livro, fazendo merchan. E aí tem o artigo desse capítulo que eu e a professora Elza, a gente fez uma atualização e pensou em trazer a discussão, porque, por exemplo, com a pandemia, né, a Covid-19, o número de pessoas desempregadas aumentou. Então, a gente tinha uma estatística em 2018 do maior número de desempregos ser nesse período de 2018 eram 14, acho que era 14% na época, e na pandemia esse número permaneceu. Ele já era um número considerado muito alto, e assim, a gente viu outras coisas aparecerem, né? Como você trouxe, os sentidos das escolhas, as pessoas se questionando diante de uma ameaça, né, global, assim, muito intensa, de que qual é o sentido das escolhas que a gente faz ao longo do tempo. E aí a gente coloca essa pressão cotidianamente nos jovens Sim. que estão ali quase que chegando no mundo com essa ideia de encontro que a pandemia fez uma quebra gigantesca. Né? Muitas pessoas saíram desse lugar, não retornaram, enfim. Malu, é muito relevante o que você está dizendo. Que bom que esse trabalho já passou por uma atualização, ainda mais num contexto tão crítico como foi de pandemia, mas também nos chama a atenção para quando você disse estão chegando ao mundo. Sim, se a gente for parar para prestar atenção, é literal, porque estão chegando no mundo do trabalhador. Né? Não é só no mundo, é no mundo do trabalhador, que é o mundo mais almejado. Ao final, é assim, o que acontece conosco ao nascermos, até nos tornarmos trabalhadores, todos esses anos são anos de preparação para ocuparmos esse lugar. A gente não pode esquecer disso, porque é muito vá lá, bonita a fala de que a criança tem que brincar, e concordo plenamente, mas observem que o nosso olhar para elas é de elas serem educadas, o educar aqui, o socializar, vai passar necessariamente pelas instituições de formação, para que ela, no nosso entender, se desenvolve, não é só seguindo as fases, o desenvolver dela é adquirir competências, o ler, o escrever, o contar e tantas outras coisas para prepará-la para o mercado de trabalho. Então, nós fazemos isso e não nos percebemos. O mundo do trabalho é um nosso mundo, e é um mundo que muitas das vezes, para não dizer na grande e total das vezes, é o mundo que é entendido e valorizado como o nosso mundo. Como para isso que servimos, vamos dizer assim, para isso que estamos no mundo. E não necessariamente. Também penso que o seu artigo é sensível bastante para chamar a atenção. Não é só não estar empregado, não é só sobre estar ocupado, mas dentro do ocupado, sob esse caráter de abordagem da fenomenologia, o ocupado vai caber o trabalhar, o fazer de coisas, mas também como estamos, onde estamos, como vivemos e assim por diante. Que são pontos que precisamos trazer cada vez mais. Sim. Eu estava aqui dando uma olhadinha nos resultados e, assim, a maioria dos artigos busca analisar essas afetações, né, de subjetividade, de sofrimento dos indivíduos, relação trabalho e sujeito, né, como são as palavras utilizadas aqui, a vivência dos jovens, etc., mas sempre me trazia uma sensação de que, veja se faz sentido para você, mas de que a gente não consegue pensar como seria se relacionar com o mundo sem o trabalho. Sim, eu concordo, Malu, é isso. Então, quando eu fiz o artigo, eu faço a partir do que foi encontrado ali, já que é uma revisão, né? Mas o que eu levei para a minha dissertação foi essa tentativa da gente pensar se tempo livre, por exemplo, é um tempo disponível para o trabalho. Se a gente consegue acessar mesmo, assim, o que é que significa
ter tempo. O que é que significa estar com outras ocupações, porque as pessoas sentem culpa quando elas não estão ocupadas do trabalho, né? Férias, por exemplo, um tempo livre, é quase que uma recompensa por eu já ter realizado esse trabalho. Então, eu termino a graduação, eu não tenho pelo menos eu não senti, nem vi meus colegas sentirem, uma sensação de, sabe, alívio, conquistei. Parecia assim, é aquele sentimento agridoce de que bom que eu concluí, mas tem algo que eu preciso correr imediatamente para conquistar. Eu não posso perder tempo, porque, de novo, sempre faço recorte, né? Eu sei que existem as questões econômicas e, enfim, que demandam essa responsabilidade. Mas essa pressão mesmo, eu falo dos aspectos adoecedores de não ter tempo, da gente não poder sequer se questionar, parar um pouco, para lidar com essa abertura de, por um lado, ela é uma abertura um tanto privilegiada, de você ter se formado, de você ter saído, mas ela é extremamente angustiante, porque ela indica esse nada que eu preciso imediatamente alcançar alguma coisa depois. Tem um ponto que seu artigo me lembra, algo que eu costumo trazer com muita frequência no consultório, que é assim, a gente esquece que, por exemplo, o seu artigo é muito possível de ser pensado, mas ele é possível de ser pensado dentro de um contexto que é o capitalista, porque a gente não está escapando aos sistemas econômicos. E falando nele, como eu costumo dizer, a gente precisa ter clareza, e eu penso que isso não nos é falado, que a gente não está diante de um sistema apenas econômico, a gente está diante de um sistema de vida. Ele nos diz sobre o modo como vivemos, como devemos viver. Isso não é fácil, e isso é trazido como se fosse natural e dado, né? Naturalmente dado, como a gente costuma abordar dentro das temáticas FENO. E não é. E quando a gente assume por esse lugar, a gente só esquece que a gente tem uma condição humana. Porque se a gente estivesse falando só de máquinas, estava ótimo. E funcionaria bem. Nem dá defeito, vamos dizer assim, né? De modo geral. Mas quando a gente está falando de humanos, entender que se esse trabalho adquire essa dimensão, que se quer que adquira, para produzir cada vez mais, para ser útil e considerações só nesse respeito, nós esquecemos que a gente doa a vida para aquele lugar de trabalho, doa a vida para aquela profissão. Então, assim, não é só a minha hora de trabalho que está sendo paga, está sendo pago um investimento de vida. De modo geral, as pessoas não têm essa reflexão, e não é porque elas não conseguem pensar, ou porque cognitivamente são restritas, é porque nada nos leva a pensar a isso. Quando a Malu traz esse exemplo, né, de férias como descanso, os fins de semana, as reclamações das pessoas, porque é segunda-feira, ou porque vai ter um feriado, coisas do tipo, quando a gente ouve isso, a gente esquece que por trás disso é como se naturalizasse que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo. Uhum. Então, as pessoas, porque acredito mesmo na importância de se debater esses temas. As pessoas esquecem que quando uma pessoa adoece num contexto de trabalho, e aqui entra no mesmo sentido de falta de trabalho, falta de emprego, quando as pessoas adoecem, emocionalmente falando, psicologicamente falando, o que é que entra em jogo? Essas pessoas adoecem porque elas não estão vendo elas como úteis. Elas não estão vendo como é que elas podem parecer com as outras, como é que elas podem responder tal como estão sendo solicitadas. Então, não vai ser, de repente, que isso vai ser revertido. Também temos, né, Malu, aquela quantidade de pessoas que abrem mão de vida para viver a vida do trabalho. E aí, para essas, por exemplo, os fins de semana, feriados, são um terror. Férias são um Domingos terror. são angustiantes, né? Exato. Então, assim, quando a gente traz, mais uma vez,
um tema com essa proporção de poder falar da desocupação, da temporalidade, nesse contexto dos recém-formados, ok, mas que a gente pode também alargar para nós todos, mesmo os não recém-formados, os ainda estudantes, os que já se formaram faz tempo, nasceram na psi ou não, a gente está diante de várias relações que vão sim passar por aspectos econômicos, sociais e políticos, mas vão passar pelo sentido de vida que nós temos, que nós queremos ter, e assim por diante. Eu não vejo as pessoas debaterem sobre essa direção. Eu vejo publicidade nas escolas dizendo que foram aprovados não sei quantos para a universidade, ou então não sei quantos ex-alunos viraram não sei o que, não sei o que, não sei o que, que não sei quem que estudou aqui virou... escola, assim, o futuro está sob controle. Sim, e as pessoas fazem os seus impossíveis para seus filhos estudarem nessas escolas, quase que na esperança de que ele vai ser mais um que vai conseguir um emprego X, que não sei quem, que tem uma posição importante, estudou nessa escola. Percebam, como eu havia mencionado há poucos minutos, né, como a gente, desde pequeno, vai sendo invadido por essa ideia normalizadora de que o trabalho é extremamente importante, que é tudo. E como é difícil. É condicionado ao fazer, né? A gente Sim. pergunta a crianças o que é que elas vão ser quando crescer. E, assim, desconsiderando que elas já são. Elas já são, elas com certeza. Só serão quando elas estiverem em uma ocupação formal. E eu elas sempre já se ocupam. reitero o formal, porque é esse formal social, né? É o formal do mundo do trabalho, enfim. Porque as pessoas, por exemplo, a gente vê muito... uma fala muito comum: se você tem um hobby, que você é boa naquilo. As pessoas perguntam se você não quer trabalhar com aquilo, porque você é muito boa, né? Eu sei fazer amigurumi, aquele crochêzinho. Certo. Quando eu comecei a fazer, as pessoas começaram você pode fazer? Eu, tá, vou fazer um para fulano. Então eu cobrei só o material, né, para poder fazer e entregar. E aí depois começou um movimento de, não, você devia trabalhar com isso, é uma renda extra e tal, tal, tal. Então, assim, a gente é quase que consumido por uma ideia, quase que não, a gente é consumido por uma ideia de, assim, se você pode tornar algo que você é bom em fazer num trabalho, aquilo ganha mundo. Do contrário, não faz sentido você... Por que você teria um hobby se você, sei lá, fazer uma coisa, perder tempo com isso, né? É terrível, é desolante, sabe? Porque, literalmente, a gente não se percebe nos objetivando, tornando o nosso fazer... Sim, o tempo inteiro estamos fazendo. Estamos fazendo o tempo inteiro. Mas por que esse fazer tem que passar por como quem extrair ao máximo o tornar produtivo, né? A nível comercial, que a gente está falando aqui. A nível comercial, exatamente. A nível comercial. Malu, aí, assim, a gente tem falado dessa dimensão aqui sobre o emprego, o tempo, a ocupação. Na sua experiência, seja às voltas do artigo, seja num contexto clínico, você como arriscaria dizer, por exemplo, o que o emprego sinaliza para as pessoas, o lugar disso? Olha, eu acho que a primeira coisa que me veio à mente foi lugar no mundo mesmo. Me parece o ponto de partida, quase, que de poder ser. Assim. Eu ouço, eu atendo algumas pessoas que passaram, por exemplo, por, como é que chama? Mudança de carreira. Mudança de carreira. E elas passam por um período em que, assim, não é só o desemprego, é também a desocupação da atividade anterior. Porque o desemprego, você pode permanecer ocupado daquilo que você realiza, porém, você pode não estar trabalhando totalmente dedicada àquilo, né? Uma pessoa, por exemplo, de uma área de informática, ela pode se manter ocupada, realizando alguns projetos informalmente, mas ela não tem um emprego.
Mas uma pessoa que sai de um trabalho porque não se identifica, ela pode se desocupar daquela atividade, mas ainda não se encontra com o que ela quer se ocupar formalmente, entende? Sim, E sim. aí eu vejo que, por exemplo, nesses momentos de transição de carreira, o que eu escuto, bem assim, objetivamente mesmo, é: eu só posso iniciar um relacionamento amoroso se as pessoas estiverem solteiras, né? Eu só posso iniciar um relacionamento amoroso se eu estiver trabalhando, eu só posso sair com meus amigos. E eu digo não só de pessoas que, por exemplo, por não estarem trabalhando, estão sem condições monetárias. Sim, Porque, sim. às vezes, a pessoa juntou uma grana e está ali podendo fazer essa transição, vamos dizer assim. Mas porque Sim. ela não se sente, vou colocar essa palavra, merecedora de Ok. estar no mundo, de se relacionar com outras pessoas, de sair, de se divertir, porque ela ainda não está ocupada de outra atividade. Ela Sim. não teria do que falar, por exemplo, ela não teria o que compartilhar. E isso, assim, me chama muita atenção na atividade que o emprego se torna esse primeiro momento. E quando, na verdade mesmo, é que não é que ela não teria o que falar, é que há também toda uma construção simbólica do que é que se tem que falar, né? Então, o que é que eles estão esperando que eu fale? Daquele meu emprego, daquela Uhum. posição, mesmo, inclusive, Malu, eu percebo mesmo que a minha fala seja de frustração, no lugar de trabalho que eu tenha e que Uhum. me remunere o suficiente para eu pagar minhas contas, né? Isso. Mesmo que seja isso, parece que é mais aceitável. Nós podemos sentir mais aceitável, ou mesmo o grupo que fazemos parte nos aceita dentro dessas condições e não aceitaria outra coisa. Quando você traz esse período de transição de carreira, vamos dizer assim, é totalmente, no meu entendimento, aquilo que o filósofo Heidegger vai chamar de estarmos projetados na possibilidade. Então, quando eu estou em transição, eu estou projetada na possibilidade. Às vezes eu percebo uma dificuldade de algumas noções do Heidegger serem assumidas, admitidas, como parecendo que ele está falando uma coisa extra o mundo. Não é extra mundo, sempre será da gente, Isso. mas também tem a ver conosco, né? De como estamos habituados a entender o que é o conhecimento. Mas para mim, quando você fala estarmos em transição, é isso, estarmos projetados, lançados. O que é que vai Isso. vir para a possibilidade de uma nova carreira, ou um novo casamento, ou uma nova amizade, ou o fim daquela, não é nenhuma nova, é o fim daquela, Uhum. não sabemos, mas é necessário atravessar isso. Esse é o ponto que falhamos muitas vezes, porque não conseguimos. E eu diria assim, não conseguimos, e o pior de não é não conseguir, é não pedir ajuda. É. Porque se a gente consegue sinalizar ajuda, que a gente admitir que precisamos ajuda para fazer essa travessia, aí já é outra coisa. A gente já não está mais totalmente mergulhado no adoecimento que aquela circunstância está trazendo. Eu Uhum. já estou até com alguma folga de saúde ao ponto desse reconhecimento. Então, são pontos que são importantíssimos, pelo menos no meu entender. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente falou da transição, né? Então a pessoa já fez uma escolha, ele já está mudando. E a Uhum. gente volta para os jovens recém-graduados, nessa mesma linha de raciocínio, a gente encontra, por exemplo, jovens que terminam por se isolar ou também entram num movimento, num processo de adoecimento, por não seguirem exatamente o mesmo tempo Certo. dos outros jovens, O né? percurso, né, O Malu, que você está querendo percurso, dizer? Ok. isso, isso. Eu coloco no tempo porque, assim, às vezes o percurso, o projeto, o desejo, ele é parecido, Tá. mas o tempo acaba sendo diferente, né? Algumas pessoas querem fazer mestrado, mas elas primeiro vão Sim. por um lado. Aí outras querem fazer mestrado e automaticamente terminam e já buscam por Uhum. ele, né? E aí esse tempo parece trazer um desencontro desses jovens, e eu escuto isso muito em consultório, assim, de que angustia que um tenha feito um caminho
por aqui e outro tenha feito por ali, quase como se não pudesse compartilhar uma experiência, só por ela Sim. ser um tanto diferente uma da outra, né? Eu Sim. acho que também tem uma ideia muito intensa de ocupação dentro de um tempo muito específico. Sim. Mesmo que você tenha se projetar ali. Sim. Tem uma coisa nessa sua fala que me lembra várias outras coisas de clínica dentro do consultório, mas que eu penso que é muito relevante e que combina com o seu artigo, que é o seguinte: quando eu estou diante disso, as pessoas têm muita dificuldade de entender que não há um script pronto para todos. E o que você está dizendo, Malu, na minha, vamos dizer assim, na minha tradução, na minha compreensão, você está fazendo seu caminho. Uhum. Eu entendo e certamente passarei, já passei muito pelas dúvidas de será que esse percurso vai resultar? Será que esse percurso tá correndo bem? Uhum. E eu não ter, e continuar a não ter, a resposta final é isso. Mas não digo isso como se eu fosse uma humana diferente das outras humanas. Não, eu estou na mesma condição que as demais. Mas, ao mesmo tempo, percebo a nossa dificuldade de não ter um percurso como se fosse aos pares com essas outras pessoas que eu entendo que são os meus pares. Não vai ser, cada um vai ter o seu. Eu não tenho dúvida disso. E não é porque um tá lento e outro tá rápido, é porque são pessoas diferentes. Todos nós ninguém, né? Exatamente. Exato. Cada um está seguindo o seu percurso. Isso é doloroso, porque, mais uma vez, se combina muito dentro do contexto que você está trazendo. Porque quando o seu contexto de pesquisa foi com os recém-graduandos, né? Graduados. Aí o que é que acontece? Em teoria, todos estão no mesmo nível. Todos estão no mesmo tempo, porque, vamos dizer assim, hoje é a colação de grau, então, ao dia de hoje, todos concluíram as, sei lá, 3.000 e tantas horas, agora não me falha, não sei quantas unidades curriculares, disciplinas, então estão todos zerados. Não estão. Eu posso... Não está. Você é você. Ela é ela. E assim por diante. Há uma dificuldade... Parece as Olimpíadas ali, né? Tem o marco e você está correndo do mesmo ponto de partida. Mas aí, veja, vale para eles também. Ali só tem os bons, com toda certeza. Mas eles não estão iguais. E eu sei disso antes de começar a partida, antes de começar a prova. E é muito difícil, a gente tem muita dificuldade de não nos percebermos nisso. Porque eu penso que nos organiza, né? Uma falsa organização, no sentido de que eu sei o ponto que eu estou. Não, você... Saber disso é precioso e é muito difícil para a gente, porque a gente fica perturbado com o que dizem. Mas você é isso, mas você é aquilo, mas você foi a melhor aluna, você recebeu a nota maior média. Foi laureada. Eu não sei se ainda tem isso, mas na minha graduação tinha. Você foi a aluna de maior média. E isso não vai fazer, com toda sinceridade, não vai fazer dela a melhor farmacêutica, a melhor médica, a melhor psicóloga. Não vai. E ainda que seja melhor no sentido de uma pessoa muito inteligente, que ela execute muito bem as tarefas que ela realiza, o que ela observa de importante não é o que quem vai empregá-la observa. Sim. Então, esse match aí, né, do mundo do trabalho, ele é muito determinado pelo contratador. Sim. Então, a gente chega lá com um currículozinho, com um diploma, com tudo bonitinho, e encontra umas expectativas que nem são ditas para a gente que existem ali, né? Sim. Porque se a gente pegar... Tem pessoas que trazem aqui no trabalho, no consultório, como é que está sendo os processos seletivos hoje, eu fico assim... eu não sei nem escrever, do modo como fazem as perguntas, o que eles consideram que a pessoa acha que era importante, mas no fundo não era, que é para você responder uma coisa, mas é outra. Então, assim, é um jogo que não tem vencedor, parece. Mesmo que você seja contratado. Isso não... Olha, brincadeiras à parte, né? Mas, assim,
Vamos abrir um parênteses para brincadeira, é de uma Sim. violência, mas o que eu quero dizer de brincadeira não é da violência, é que, no final das contas, é uma violência que é uma brincadeira. Pode passar muito por esse entendimento de brincadeira. Eu não estou dizendo que não existam seleções sérias, inclusive existem profissionais altissimamente qualificados nos recursos humanos para fazer isso, com competências a nível formal para isso, com experiência. Eu não estou colocando em jogo, mas que existe de um jogo, como você está dizendo, onde tem alguns equívocos se passando de um lado das pessoas, dos candidatos, que acho que estão tão acostumados ao fazer de conta que são coisas que não são, em outros aspectos da vida, né? Querem levar isso para o mundo do trabalho. Talvez encontrem aí a primeiro choque de que as coisas não conseguem se combinar com essa sua tentativa de personagem. Também temos... Há uma quebra de ilusão muito grande. Sim, concordo, Malu. São âmbitos diferentes. Mais uma vez, também esse contexto tão jovem que você se dedicou ao artigo, também levamos em consideração a falta de amadurecimento emocional, porque a gente tem um percurso de que esse não é um retrato do mundo, nem é um retrato do Brasil, né, onde se enquadra o seu artigo, mas é muito frequente para uma certa categoria a ideia de um percurso que é eu estudo e entro na faculdade e me formo. Isso não é o retrato do mundo, estamos muito longe disso, mas para quem faz parte desse, vamos dizer assim, desse pedacinho, né, de mundo, há uma limitação. Há uma limitação em termos emocionais, no sentido de como é que lida com as circunstâncias, porque muito provavelmente lidou com a graduação como se fosse continuação da escola. Isso é uma coisa pavorosa, acontece aos montes, e a gente tem que ter isso em consideração. Uma profissão como a nossa, né, Malu? Veja o implicador disso. Que nós somos técnicos, porque nossa formação também passa pela técnica, mas há também um tanto de... Alguns podem falar de uma subjetividade, outros de uma interpretação ou compreensão de mundo que vai ser necessária para pessoas com uma visão de mundo muito restrita a elas. Então, assim, é muito complicado, a gente precisa ter em consideração isso. Quem já teve e tem um pé, vamos dizer assim, na educação, na formação de alunos, sabe que isso acontece, e as pessoas não necessariamente sabem que estão fazendo parte desse grupo, vamos dizer assim, né? Que é outro problema. A graduação, ela não prepara em absoluto, né? Assim, a gente tem um dos pontos que também eu discuto no trabalho e que na dissertação eu dou uma aprofundada porque tem como, né? Sim, mas que a gente não vê nos componentes curriculares, por exemplo, nas discussões entre os professores. Acho que hoje está mudando. Eu já vejo alguns jovens falarem assim de como é que está a graduação, de como é que se discute mercado, como é que se discute o mundo pós-formação, etc. Mas eu me lembro, por exemplo, de até 5, 10 anos atrás, isso ser um grande se vire, né? Não que a gente não tenha que fazê-lo, mas existe eu acho que uma ilusão que vem da expectativa do que eu trago ao ter chegado na universidade e de uma dificuldade de discussão do que é que significa sair da universidade. Certo. Não sei se está fazendo sentido. Eu entendo o que você está dizendo, Malu. Eu ainda estou às voltas com o que você disse do se vire, porque me vejo muito, foi o tipo da formação que tive, mas ao mesmo tempo, como também já passei e passo pela experiência da formação, né, de estudantes e tudo mais, no sentido da psicologia, o que eu percebo é que há coisas que vão precisar desse amadurecimento pessoal, que os professores não têm por que dar conta disso, os professores a nível da graduação em psicologia,
mas, ao mesmo tempo, faz parte do trabalho deles estarem atentos que isso está acontecendo. Não é que os estudantes tenham que saber como, mas eles precisam ser alertados para isso. Aí eu concordo com toda a sinceridade, porque... É porque não se fala em, por exemplo, Sim, desemprego numa e faculdade. isso Você se forma para estende, Malu. trabalhar, né? Mas, olha, isso se estende. Eu costumo dizer, às vezes, os acadêmicos não gostam, os colegas, eu sei que não gostam, já me disseram, que, por exemplo, as pessoas tiram o doutorado, o mestrado, a formação acadêmica, né? Mais a seguir, né? A pós-graduação. São experiências para pessoas muitíssimo inteligentes. Não são experiências para pessoas muitíssimo inteligentes. Não é de inteligência que a gente está tratando. Eu penso que, a nível da pós-graduação, uma coisa que é necessária, além da pessoa estar sensível ao seu tema, isso é básico, é que é necessário muita disciplina. É muita disciplina, porque o trabalho de pesquisa é um trabalho exaustivo e num formato que a gente não está acostumado, porque é a primeira vez que isso adquire um caráter autoral. Então, é necessário que a pessoa tenha muita disciplina, muito mais do que inteligência, no meu entender. Mas, voltando assim, para nível da graduação, há um amadurecimento que é necessário, porque senão, eu particularmente eu conheço pessoas nesse formato, que já concluíram graduação, mestrado, doutorado, e lidaram com toda a experiência como se fosse continuação da escola. Então, é como se fosse estudar para a nota da matéria, estudar para passar, estudar para adquirir os créditos. E, assim, é preciso dizer que isso não é o suficiente, isso não forma um psicólogo, isso não forma um analista, isso não forma um professor, sabe? Isso não é isso. Mas temos, e muitos fazem, isso, para seguir como se fosse um roteiro. Mais uma vez, né, Malu, entra um modo de ocupação e de um fazer que vai além da unidade curricular, da disciplina, do crédito, que é necessário, e a gente não sabia que era necessário, mas vai aprender que é necessário fazendo. Essa angústia que há uns minutos atrás você citou, que percebe que ocupa, né, os pacientes, para mim a expressão dela é mesmo essa inquietação, o não saber, né, o lidar com o não saber, mas ao mesmo tempo a gente teme que se ocupar dessa forma, mas ao mesmo tempo é isso. A gente vai precisar passar por isso. Se nós soubéssemos todas as respostas, cadê esse humano se desenvolvendo? Não existe. Quando eu falo o não prepara, é porque também considerando que a graduação ela está dentro do próprio sistema, né? Então as pessoas também, os professores também, eles vão discutir os temas e falar sobre perspectivas no mesmo ideário popular, muitas vezes. Se você vai para uma graduação, por exemplo, como no mestrado eu entrevistei um engenheiro, o caminho inteiro de formação dele era um ideal de alta performance para você trabalhar. Então, assim, quando ele sai da graduação, não é que os professores são responsáveis por, olha, o mundo é difícil, né? Sim. Mas, assim, não atravessa a discussão. Sim, é como se fosse a parte do mundo. Eu entendo, Malu, concordo consigo. Entende? E então, não havia necessidade de ser assim. Exato. Então, a pessoa sai, os pais talvez já tenham expectativa, aí vem a escola também com a mesma expectativa, a graduação com a mesma expectativa. Quando eu encontro o mundo do trabalho, eu já estou em sofrimento com a própria angústia de existir, de lidar com o nada, com o indeterminado, com todas essas coisas, e eu ainda não tive nenhum espaço para pensar sobre isso, até chegar à pós-formação. Então, assim, são jovens, eu faço recorte aqui, né, pelo artigo, são jovens que saem e adoecem, eu posso dizer pelos que chegam no consultório, adoecidos. Eles se formam e adoecem, eu vou arriscar aqui, quase que imediatamente. Porque não é só pela angústia, pela abertura, mas é por uma desilusão, um desamparo, de não ter se dado conta disso.
E eu penso que é importante a gente chamar a atenção aqui da sua observação o seguinte: não é que o não estar ocupado, ou seja, o não trabalho, é adoecedor. Não é isso que traz o adoecimento. Não de modo assim, como se as pessoas adoram, né? É tipo, é tudo ou nada. Não é isso, mas ao mesmo tempo, o que é que a gente pode, a partir da pesquisa da Malu, observar é uma chamada de atenção que talvez nesse intervalo entre eu saber qual eram meus projetos, planos e o efetivá-los ou construir novos, eu me deparo comigo. Então, é um intervalo que é necessariamente crítico e é uma crise, no melhor dos termos, que é os termos com os quais nós trabalhamos, é uma crise necessária para eu fazer uma leitura minha, para eu fazer uma leitura do mundo, para eu entender por onde eu quero ir. E que muitas vezes nada disso é tão audível porque eu estou ouvindo o sintoma, eu estou ouvindo os medos, eu estou ouvindo as queixas das pessoas, eu estou ouvindo frustrações minhas e dos demais. Então, não é que o desemprego necessariamente é adoecedor. Também é importante dizer isso, porque pode ser literalmente a grande oportunidade. Para o alguns é bom a e grande velho oportunidade. sustentar a angústia, né? Sim. Dadas as condições ideais ali para a pessoa fazer. Mas aí aqui está, sustentá-la. Você já, mais uma vez, muito feliz no seu comentário, porque sustentá-la não é fácil, mas é muito feliz no comentário, especialmente por dizer não é aboli-la, porque ela vai ser necessária, ela tem o que nos dizer, e só vai ter a dizer a quem vive. Temos muita dificuldade de vivê-la, de passá-la, de atravessá-la, mas entendendo que isso não é o grande problema da coisa. Isso é parte do que seria, não o extinguir dela, mas de como é que a gente vai viver com ela. Tem porque vai se fazer presente, né? Um joguinho aí, quando a gente pensa desocupação e ocupação, que eu acho que até no artigo eu coloquei aí, assim, ou foi numa dissertação, enfim, em algum lugar está, que é a gente constrói essa ideia de que, assim, se você se ocupar, você se livra, né, dessa angústia. Inclusive, o senso comum tem muito isso, fulano só tá assim porque tá desocupado, né, só tá angustiado, como é, cabeça vazia, a piscina, enfim. Sim, sim. Porque tem essa ideia da ocupação ser a resposta. E a gente vê que isso é milenar, né? Só que quando a gente pensa, por exemplo, aí vem para a produção do artigo, da pesquisa, que ao me desocupar do que está, entre aspas, fora, ali nessas ocupações, eu me desocupo daquilo, eu me ocupo de mim. Sim. Então, eu não estou desocupada, no fim das contas, porque eu estou ocupada de mim. Só que essa ocupação de si, ela pode trazer sofrimento se eu tiver muito no âmbito de esquecimento de si mesmo, né? Se eu tiver esquecida de mim. Então, eu caio numa ruptura. Eu vou para os afetos da angústia, né? Porque, assim, de repente, eu estou ocupada de mim, eu me deparo com esse esquecimento que eu estava antes, que eu não estava pensando. Assim. E aí eu vou para uma ruptura muitas vezes, né? Eu me angustio, ou então eu vou para o tédio, enfim, que é não lidar com essa condição de existir mesmo. Diga, desculpe. Não, bem rápido. Teve uma professora como é no mestrado, que tem as avaliações, nos seminários. Certo. Que ela, quando ela leu meu resumo, ela disse que olhou e disse assim, como é que ela vai pensar desocupação e Heidegger? E ficou se questionando. E aí, quando ela leu, ela contando lá na mesa, né? Fez todo sentido, ela falou. Porque ela disse, eu fiz a mesma coisa que a gente faz socialmente, que é atribuir que a discussão no mundo do trabalho, ela não é existencial. E aí, na própria banca, né, ela já começou por essa discussão.
porque, inclusive, eu coloquei essa questão do tempo, né? A música, eu usei uma música do Renato Russo, que era Temos Nosso Próprio Tempo. Quando você falou, eu me lembrei disso, assim. O tempo não é igual para todos, no fim das contas. A singularidade se apresenta aí, né? O que também, né, com esse exemplo da professora que leu sua qualificação e com essas considerações últimas que você fez, agora a pergunta, né, como nos ocupar de nós sem que isso fique restrito a me ocupar do mundo do trabalho. A nossa tarefa de descobrir o que é que nos ocupa, o que é que diz sobre nós, o que alguns podem dizer, o que é que me identifica, o que é que me traduz, mas sem que isso se restrinja ao mundo do trabalho. E não no entendimento de que o trabalho não me traga elementos que digam sobre mim. Não trazem, e muito. Eu diria que escapá-los é que é muito difícil. Sim. Mas, para além disso, o que é que temos? O que é que temos? Porque, veja, Malu, seu trabalho tem muita possibilidade da gente estar em construção permanente, porque você falou sobre os recém-graduados, mas a gente podia trazer essa discussão para as pessoas recém-aposentadas, ou como se diz aqui, recém-reformadas. Como é que se fala isso para as pessoas, por exemplo, que passam por licença maternidade ou passam por uma circunstância de incapacidade de exercer aquele trabalho. Então, faz uma cirurgia e que está fora daquela atividade por 6 meses, sabe? Como é que essas pessoas vão vivenciar isso? Certamente não vai ser da mesma forma. A gente precisa admitir isso. E não tem que ser. Não tem que ser. Então, é uma vida outra, que surge, às vezes, forçada, né? Como eu disse, vai haver um acidente, mas, às vezes, precisa até ser planejada, né? Por exemplo, da reforma, e a pessoa não faz ideia de como é que vai. Eu acho que nesse esquecimento de si, a gente esquece que o ser si mesmo é muita coisa. É muita coisa, exatamente. Então, existem outras possibilidades que se apresentam, não só possibilidades, mas realizações. Sim, sim. Que a pessoa também está esquecida delas, né? Tem pessoas que se reencontram com modos de ser, com atividades que realizavam, de maneiras, assim, impressionantes. Aí, assim, as pessoas falam, precisou passar por isso para poder voltar para aquele lugar. Não acho que ninguém precisa sofrer para encontrar um outro modo de ser, né? Mas, assim, esse momento, que, entre aspas, força um pouco essa lembrança, sim, é o que acho que a gente pode, de repente, se propor a pensar em atividade, né? Como a gente está conversando antes de iniciar, né, a live, eu disse, priorizei minhas férias a ir para o congresso X, né? Porque para mim é algo muito importante nesse momento. No mestrado já foi outras coisas. E por aí vai, né? Não quer dizer que não possa adoecer se algo acontecer, mas acho que não dá para prometer aqui alguma coisa, mas assim, eu acho que há um sofrimento que ele pode ficar um pouco nivelado com essas outras possibilidades que continuam apresentadas ali. Então, certo, a pessoa não necessariamente cai numa ruptura intensa a ponto de não se ocupar mais de nenhum modo, né, de nenhuma outra atividade. Mas ela também precisa encontrar em si, e aí vem os outros, né, vem com quem esse reconhecimento, porque, enfim, sim, quem está junto, muitas vezes também não reconhece. Se você não está fazendo tal coisa, você se torna inútil para todas as outras. Quase, né? Malu, vamos dar um segmento aqui para o nosso encontro. Queria que você levantasse pontos que você acredita que poderiam ser derivados desse seu trabalho de 2018 e falasse um tantinho de si, em termos de atividades que esteja envolvida atualmente, para a gente poder finalizar nosso encontro de hoje, está bem? Sim. Tá. Nossa, acho que falar de pontos que podem partir, né,
desses questionamentos sempre foi muito difícil para mim, porque desde do início, desde o surgimento da pesquisa, eu sigo pesquisando, parece que nunca acabou, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda discute muito pouco, né? O tempo livre, para mim, ainda é o grande ponto, assim, o tempo, como você falou, os intervalos ali, onde a gente existe, quem a gente é fora de espaços que a gente tem essa expectativa de ser. Eu acho que são discussões que aparecem no consultório, a gente fala sobre isso, né? Inclusive, o espaço, de certa forma, promove um pouco o por que não, a liberdade, enfim, mas que acho que a pesquisa, enfim, talvez caminhando por aí também seja um outro início, a gente seguir estudando, na psicologia principalmente, né, porque Sim. O adoecimento dos psicólogos, eu vejo muito, assim, como supervisora hoje, por exemplo, os psicólogos iniciantes com uma certa expectativa do tempo que a clínica leva, porque Sim. Você passa um tempo, não desempregado, mas você passa um tempo, acho que até exercer a profissão de um modo que lhe traga os retornos que você almeja, né? Vou colocar assim. Isso leva muito tempo. Então, o que é que eu faço com esse tempo de construção de carreira, que às vezes, por exemplo, em um trabalho, passei num concurso, ou um emprego CLT, né, que não seja autônomo, isso já é dado, assim, você passou, você começa a trabalhar no dia seguinte, você tem 8 horas de expediente, e você tem um salário X, no fim das contas. E a autonomia, ou melhor, o mundo autônomo, né, assim, Sim. Esse tempo, esse retorno financeiro, enfim, acho que são desdobramentos que são interessantes aí para levar adiante, que eu estou tentando discutir em outros espaços também. Que bom, Malu. Para dar ainda mais visibilidade a temas tão importantes, a gente precisa disso. Uhum. Academicamente e não só. Sim. E você falou para falar de mim? Eu já Sim, esqueci. Trabalhos que você esteja envolvido agora e que queira fazer referência. Sim. Eu estou no consultório, meu lugar de maior conforto, né? Então, sigo na clínica, para quem quiser acompanhar, eu tenho um Instagram, @malununes_pc. Lá eu produzo, não muito, mas eu faço alguns textos, né? Tematizo algumas questões que me acompanham na clínica e que eu gosto de compartilhar por lá, que não são artigos científicos, mas que são da experiência. Continuo escrevendo, tenho capítulos de livros que estão para sair por aí. Então, também atuo como supervisora clínica para psicólogos iniciantes e quem também já está na área que ainda precisa seguir. E acho que é isso. Ótimo, Malu. Malu, reforço minha satisfação em tê-la comigo aqui nesse programa e peço que ainda quem não nos segue, passe a seguir para estar atento às sempre inspiradoras discussões e diferentes temas, unindo as áreas de saber da fenomenologia, da psicologia, temas relevantes à clínica e não só, mas que tenham esse cruzamento a partir dos PCs, eu penso que é uma boa oportunidade para todos nós. Sim. Eu agradeço demais pelo convite, Dani. Assim, é sempre muito bom estar com você. Estava com saudade também. Igualmente, Malu. Estou feliz demais de ter tido esse espaço. Espero que a gente tenha mais a trocar, né? Sim, sim. Um beijinho a todos. Beijo. Obrigada pela Obrigada. participação e até breve.